Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Muita alegria aqui hoje, tenho 3 convidados do caralho, um negócio aqui hoje vai pegar fogo. Episódio 4 começando agora. E aí, hoje é polêmico, hein? Investir em imóvel ou ter um investimento de carteira em fundos imobiliários, ações? Vamos ver o que o pessoal aqui vai defender. O meu voto vocês já sabem, né? Sou apaixonado por ações. Vamos lá. Hoje eu tô aqui com o Leonardo, que é treinador de corretores, que ele é um corretor muito bom, ele é sensacional, ele já me apresentou imóveis, dá vontade de comprar do cara. Então hoje ele treina pessoas para vender. Ele é formado em publicidade, ele já foi construtor de imóveis, né? Construía casas, acho que prédios, ele vai contar um pouquinho da história pra gente, lá na capital federal. Estamos aqui também com a Sandra Siqueira, que é química de formação, trabalhou em indústria já também, é pedagoga, já foi professora fundamental e hoje, para nossa alegria, é uma ótima assessora de investimentos. E também estou com o Igor aqui, que é contador, já trabalhou em escritório de contabilidade, já trabalhou numa multinacional. Ele é um cara poliglota, bilíngue, fala português e indiano, ele vai dar uma palhinha pra gente aqui. E hoje ele está aqui representando a galera que gosta dos fundos imobiliários. Vamos ver qual que é a opinião dele, vamos ver se ele convence a gente a gostar de fundo, porque eu não gosto de investir nem em imóvel nem em fundo imobiliário, eu gosto de ações. Mas vamos lá, galera. Léo, deixa eu começar com você aqui, fala uma boa noite aqui para os queridos. Boa noite, pessoal, boa noite. Alegria boa noite, Sandra. Muito boa grande noite, de ter Igor. você boa aqui. Noite. Boa noite. Vamos começar aqui um pouco falando sobre a sua história, sua trajetória. Antes da gente começar a polêmica aqui de você defendendo um lado, a Sandra brigando com você. Eu já falei que eu não quero agressão física aqui hoje no podcast. Eu quero que você fale um pouco aí, lá de trás, desde quando você começou aí nessa área aí dos empreendimentos imobiliários, né? Desde quando você começou a construtora, como é que foi sua história, como é que foi essa ascensão dessa construtora que eu acho que durou 10 anos, até você vir para Anápolis, né? Prestigiar o povo anapolino aí com suas vendas maravilhosas. Cara, o Léo tem um vídeo, no Instagram que ele está apresentando um lançamento aqui, acho que é o Montpellier, é? Montpellier. E ele pula de terno dentro da piscina, velho, é do caralho. Toda vez que eu quero mostrar um cara bom para vender aqui pros meninos, eu mostro esse vídeo. Léo, fala um pouco pra gente da sua história aí. Bom, pessoal, é uma satisfação aqui estar com vocês, né? Estar compartilhando essas experiências. Todo mundo aqui é amigo, o pau vai quebrar, mas depois a gente toma uma cervejinha junto, né? Na educação, né, Léo? Mas, cara, começou isso... Eu tinha 17 para 18 anos. Fui treinado praticamente para poder fazer os concursos públicos em Brasília, onde o negócio gira lá. Mas eu nunca me achei assim uma pessoa que tinha um talento para ficar em 4 paredes aqui e ter essa questão, aquela vocação de fazer a mesma coisa ou fazer menos ou mais e ter aquele salário fixo. Então, as vendas sempre me chamaram muita atenção. E por oportunidade mesmo, o pai do amigo meu era dono de uma imobiliária, eu perguntei para ele, falava, tio, mas o que você faz? Ele falou assim, rapaz, eu vendo imóveis, meu filho. Eu falei assim, então, pronto, é isso aí que eu quero ser. Cheguei em casa e falei, mãe, já sei o que eu quero ser, não quero ser nem do Senado, nem do Tribunal de Contas e nem do Banco Central, eu quero ser corretor de imóveis. Aí como aconteceu aqui, o pau quebrou lá em casa, eu segurei a posição e desde 2005... eu atuo no mercado imobiliário. E como você bem falou, entrei nessa empresa que eu fundei, que era a construtora lá em Brasília, atuei durante 9, 10 anos e tive um caminho bem feliz, mas agora estou aqui nessa jornada do mercado imobiliário novamente, aqui na cidade maravilhosa de Anápolis. Vamos fazer um jabá aqui da empresa, né? Mandar até um abraço pro Andrei aqui, tem que assistir nosso episódio, né? Andrei, Fernando, Gabriel, tem que assistir o episódio aí, ó. Dá um like, compartilhar. Vamos fazer propaganda nossa aí. O Léo, ele representa a Criato, né, Léo? Isso, Criato Inteligência Imobiliária, uma imobiliária que veio aí para fazer um diferente no mercado imobiliário daqui da cidade de Anápolis, que precisa de uma profissionalização, uma modernização dos atendimentos, né, para os nossos clientes e também evoluir um pouco aí da nossa classe dos corretores de imóveis. Isso. Hoje são quantos corretores na Criato? Hoje são 30. 30. Eu já fui lá na sede da empresa, lá é tipo o Google, né? Tem sinuca, um negócio bem moderno, agora tem uma sede nova, né? Eu espero receber o convite para lá tomar um cafezinho, né? Pelo amor de Deus. A gente está fazendo uma sede aí que
vai fazer muito barulho ano que vem, cara. Aí, ó. Ô, Igor, fala um pouco pra gente aí agora também. Fala um olá pros queridos aí. Fala um pouco da sua trajetória. O que te fez chegar aqui na Casa Capital, né? Eu sei que você veio com as pernas e tal, mas conta pra gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite, Wellington, Sandra. Muito bom estar aqui no podcast. E contando um pouquinho da minha história, né, profissional, eu comecei na contabilidade, totalmente na parte administrativa, né, nada comercial como você, né, como você colocou, mas ao decorrer da minha carreira, né, eu saí do escritório de contabilidade, depois fui para uma multinacional indiana, posteriormente também passei por uma multinacional japonesa, mas sempre nessa parte administrativa. E aí, em 2019, eu comecei a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, conduzido por um amigo que falou assim, eu estou alugando a sala para uns amigos, para um pessoal ali, e eles estão ganhando R$100 por dia. Eu falei, mas como que eles estão ganhando R$100 por dia, né? Ele falou, não, eles estão operando day trade. Opa! Aí eu falei assim, eu já ouvi falar sobre day trade, né? Quem nunca, né? Mas só que eu acho que não faz muito sentido para mim, né? Porque da área de contabilidade totalmente metódico, né? E aí eu fui estudar, né? Porque falou, não, Igor, dá dinheiro, os caras estão ganhando dinheiro mesmo. Eu falei, ué. E aí comecei a estudar sobre day trade, né? E vi que não era para mim, né? Porque aquele negócio não ia ser tão sustentável. Tá, você perdeu quanto para perceber que o day trade não era para você? Cara, não perdi nada. Eu só estudei. Caralho, você conseguiu perceber isso antes de perder dinheiro? É porque, parabéns. Assim, porque eu visualizei que não era um horizonte de longo prazo. Então, eu já vi que não era para mim e meio que descansei com relação a isso. Mas aí, passou um tempo, eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Né? Eu comecei a fazer uma certificação para trabalhar no mercado financeiro. Então, a minha primeira certificação foi CPA 20. E aí eu comecei a distribuir currículo. Né? Inclusive, eu distribuí um currículo aqui e você nunca viu. Eu tenho esse defeito mesmo, eu sou ruim para ver currículo. Mas foi bom, você chegou na hora certa, que a empresa já está mais estruturada para te receber. Né? Se eu tivesse lido seu currículo em 2019, às vezes... E aí, com o passar do tempo, né, a princípio eu vi sobre a profissão de agente autônomo, e aí, como tem um perfil muito comercial, eu fiquei um pouco assustado, e aí comecei a tentar vagas em bancos, né, porque eu já tinha um perfil contábil, que faz sentido para banco também, mas só que como eu não tinha experiência em banco, não tinha um perfil comercial, nunca tive nem resposta de banco. Né. Aliás, tive uma resposta, tive uma entrevista, mas só que não evoluiu. E aí, em julho de 2020, comecei a estudar para a prova Ancor, porque como eu não estava conseguindo nada em banco, aí eu consegui, foi a primeira prova depois do lockdown aqui no Brasil, eu consegui fazer a prova, passei, pedi conta na multinacional japonesa que eu estava e comecei no escritório de agente autônomo. Né? Então, a minha trajetória basicamente é dessa forma, né? Eu estou no mercado financeiro porque eu ouvi falar sobre day trade, não operei, né? Às vezes eu opero aqui agora o mini, né? Mas só que é só para pagar a plataforma. Para quem não sabe, aqui no BTG, com a Casa Capital, se você opera um mini contrato de mini índice ou mini dólar, o Profit Chart sai gratuito para você. Vem operar com a gente. Sandra, conta pra gente aí sua trajetória até chegar aqui na Casa Capital. Vamos lá, boa noite. Bom, eu... formação em Química, comecei a trabalhar em indústria farmacêutica. E aí eu trabalhava na parte, fiz uma pós-graduação em microbiologia também. E aí comecei a trabalhar em controle de qualidade, fazer análise dos medicamentos, né, ver parte de contaminação e tudo. Fiquei alguns anos na indústria. E aí, logo depois do casamento, né, o desejo de ser mãe, o desejo de ter filhos, aí veio os filhos e aquela sensação, aquele peso assim, a mãe precisa educar o filho, né? Vou até contar uma história que aconteceu que foi o fator decisivo de eu sair da indústria. Eu deixava meu filho, como a indústria exige da gente tempo bastante longo, né? Eu trabalhava no período das 7 às 5 da tarde, só que ia até chegar lá e ir embora, era demorado. E aí eu deixava meu filho, eu não tinha com quem deixar, numa creche integral.
E aí, né, 6 meses, meu filho na creche e tal, e aí um dia eu fui buscá-lo e a cuidadora dele virou e falou assim, mamãe, você viu que o primeiro dentinho está apontando? Eu buscava meu filho, ele estava já pronto, banhado, já tinha jantado, querendo dormir. E aí eu ia levar meu filho, eu levava muito cedo, ele estava dormindo. Então, o meu contato com meu filho era mais final de semana. Eu não, opa, tem alguma coisa errada. O meu valor como mãe é eu ser quem vai educá-lo. E aí eu decidi, falei, não, vou sair da indústria, vou dedicar aos meus filhos e depois eu volto. E aí, quando eu voltei, eu pensei, falei assim, eu preciso ainda, meus filhos ainda, né, tem um hoje de 9 anos, um de 13. Eu falei assim, meus filhos ainda precisam de mim, levar para a escola, né, na rotina e tal, o que eu vou fazer? E eu sempre tive o dom de falar, ensinar, né, então isso para mim sempre foi muito fácil e prazeroso. Então, eu acabei falando assim, já sei, vou fazer pedagogia e vou lecionar para crianças, adoro crianças. E aí, fiz Por isso pedagogia. que ela se dá bem aqui na empresa, né, Igor? Trabalha com um monte de crianças aqui. Tudo acima de 30 anos. Tudo quinta série, né? É para baixo. E aí eu fui, fiz pedagogia e comecei a lecionar num colégio, né, no Colégio Adonai, e dei aula para crianças no ensino fundamental. E aí gerou aquele questionamento, tá, mas é um salário assim que não é tão bom, um salário que daqui 10 anos eu vou continuar no mesmo lugar, e aí eu quero mais, eu não quero só isso, né? E resolvi sair, mas sem nada em vista ainda. E um amigo meu, o Wellington, virou e falou assim, Sandra, sabe que você tem o dom de ser assessora? Você conversa bem e tal, você é estudiosa e tal. O que você acha de tentar ser assessora? E aí eu comecei a estudar, né? Fui gostando, fiz a certificação da Ancor para agente autônomo de investimento. E aí vim para cá, o Wellington me deu a oportunidade e aqui estou eu, gostando do que estou fazendo e com a possibilidade de conquistar muito mais de onde eu estava, né? E sendo a mãezona, né? O Caio, que é o filho mais novo dela, tá privilegiando o podcast. Mentira, tá no celular vendo desenho. Ô, Léo, o Igor falou um negócio muito interessante, e você que é um ótimo professor de vendas, né? O Igor falou um negócio aí que ele não era nada comercial, né? E aqui no escritório a gente tem vários exemplos de pessoas que são ótimos assessores, mas não são tão bons no comercial, mas a gente vai treinando e vai evoluindo. E a gente tem outros que já nasceram prontos, né? O cara chega aqui, já pega o telefone, já sabe o que falar, já liga, já marca, já conversa, toma não, depois vai lá, toma um sim, né? Ganha um sim, né? Como é que você avalia isso? Você acha que, mesmo o cara não tendo dom nenhum para venda, se ele for bem treinado, ele vai conseguir ser um ótimo vendedor? Cara, com certeza, né? Esse cara que nasce pronto, na verdade, é um cara que ele tem uma facilidade ou talvez até um talento para vendas. Mas existem N ferramentas que a gente pode estar desenvolvendo na pessoa para ela vencer a estatística. Né? Porque nada mais é do que uma taxa de conversão. Eu falo com X pessoas para ter Y vendas. Então, todo tipo de venda existe uma ciência por trás. Então, a gente começa a trabalhar o quê? A ciência atrás dos atendimentos, independente das suas habilidades naturais. E você começa a trabalhar o quê? Formas de você fazer um script mais bem persuasivo, que é o tal do copyright, que hoje está muito em alta, né? Que é o texto persuasivo para vendas. Algumas ferramentas que vão te ajudar a ler o perfil do cliente, que vai te direcionar para uma fala ou mais racional ou mais emocional, se é um cara mais digital ou um cara mais analógico, para você criar uma empatia e uma conexão com mais velocidade. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar. Mesmo for uma pessoa um pouco mais fechada, a gente consegue trabalhar linhas ali. Tem uma frase até muito conhecida, né? Que é o esforço que ele vence o talento. Então, quando o talento ele não se esforça. Então, é mais ou menos assim que a gente pensa nas vendas. E toda a ação, ela dá resultado. Toda ação de prospecção, ela tem um resultado. O que vai diferenciar é o volume do que você tem que fazer para aquela ação. É bem simples. É porque eu falo o seguinte, só complementando. Vender, cara, não é difícil. Vender só é trabalhoso. Mas é simples. Sabe que complexo?
Vou te falar que é complexo. A gente colocar um ser humano aberto aqui, a gente cortar ele e voltar ele igualzinho. É trabalhoso e complexo, não é? Não é complexo? Pra caramba. Sabe que vendas que é? Vendas é simples, mas é trabalhoso. É simples vender, só que exige um volume ali de prospecção. É isso, O cara. grande problema é que tem muita gente que não consegue trabalhar com a negação, né? A pessoa escuta o não, para ela já acabou, não consigo vender. Eu não consigo vender porque ela escutou um não. Isso que você falou de talento e do cara que treina, eu gosto muito do exemplo que as pessoas, assim, eu já vi algumas pessoas comparando, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? É claro que o Cristiano Ronaldo tem um puta talento, mas o Messi, cara, eu acho que é o cara mais talentoso da história do futebol. Eu acho que Messi, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, esses caras têm um talento assim, nasceram com um talento do caralho. Só que o Cristiano Ronaldo, ele treina tanto, ele quer tanto vencer, ele quer tanto ser o melhor, que eu considero ele, assim, eu sou muito mais fã do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Eu tenho prazer de ver o Cristiano Ronaldo jogar, mesmo agora que ele tá mais lento, que ele não dribla tanto, mas o cara tá lá, entendeu? E outra coisa, ele, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, ele faz um treinamento que ele tem que perder 1 quilo por ano para ele conseguir jogar no mesmo nível do ano anterior. Você vê que ele está cada vez mais forte, mais travado e mais seco, né? Por quê? Porque o cara quer ser o melhor. Com 38 anos, ele ainda continua nisso aí, né? Então, é um exemplo de perseverança. O talento do Cristiano Ronaldo é a persistência, né? É um cara que ele não desiste nunca. Ele mudou de posição depois que machucou, né? Ele mudou de posição depois que ele ficou mais velho. Ele não dava mais conta de dar arrancada, ele virou centroavante, virou um goleador. É o cara que tem mais gol como profissional. Então, assim... É porque o Cristiano Ronaldo ele é determinado com a excelência, né? Excelência, né? A gente fala muito assim que excelência é diferente de perfeição, porque perfeição não existe, mas é excelência em entregar o seu melhor. Pronto, o Cristiano Ronaldo para mim é uma das figuras mais caricatas nesse ponto de, cara, eu preciso entregar o meu melhor, independente. E eu acho que o talento dele é esse, né? Claro, o cara tem habilidade natural ali, mas o talento dele, com certeza... O querer dele é demais. O querer dele é demais. Igual assim, eu gosto de me usar, às vezes, como exemplo os meninos, porque nos primeiros 4 anos eu não ganhei dinheiro como assessor de investimentos, né? Ganhava nada, mas o porquê que eu não ganhava? Eu não ligava, eu não ia atrás de cliente, eu esperava o cliente bater na minha porta. Batia? Claro que não. O cliente ia bater na porta da sua casa lá, ô Léo, me vende um apartamento, um duplex aqui no Jundiaí. Não vai, me vende uma casa do condomínio fechado. Não, se você não tiver com sua carinha ali no Instagram, o cara te achar, fala, nossa, que cara legal, que cara elegante, eu quero comprar um apartamento desse cara. Então, eu falo isso muito para os meninos. Então, eu me uso muito como exemplo. Por quê? Porque era difícil, era ruim, não dava conta, mas porque também eu não ia atrás. Então, às vezes, eu vejo o pessoal meio que dá aquela desmotivada, que tem um mês que é ruim, tem um mês que é bom, aí tem 2 meses que vai ruim. Julho é mês de férias, mas julho teve os assessores que destacaram, foi o melhor mês da Casa Capital depois que a gente veio para o BTG. Então, assim... O porquê que às vezes as pessoas se desmotivam, né? Porque naquele mês, às vezes, ela não está com aquela pegada tanto da venda e não está entrando nada, mas também porque ela não está indo atrás. A partir do momento que ela pegar o telefone, ligar, e o mais importante que eu vejo, que para nunca secar a sua fonte é, você conversou com a pessoa, ela te falou sim ou te falou não? Você gostou do meu atendimento? Fui simpático? Foi legal? Foi. Então me indica 3 pessoas, me indica 5 pessoas, porque aí sua fonte nunca seca, né? Porque você vai estar recebendo sempre... listas quentes para você estar conversando, né? Pode ser qualquer tipo de venda, né? Pode ser qualquer tipo de coisa. Você fez um trabalho, se a pessoa gostou, pede indicação para ela. Você vende guarda-roupa. Você foi lá, fez um guarda-roupa planejado. Nossa, ficou lindo o guarda-roupa. Você gostou? Gostei. Me indique uma pessoa que está construindo, me poder fazer para ela também. De forma mais técnica, a gente está falando com 3 pessoas super técnicas aqui. Eu estou me sentindo aqui um ignorante, na verdade. Não, técnico, eu não tenho nada de técnico. Você vê eu dando treinamento da minha equipe, só falo palavrão e o pau tora, né? Que meu treinamento é militar, né? Então é grosso que só uma coisa. O Igor vai gostar dessa daqui, quando o pessoal fala dessa parte de indicação, que o nosso vender imóveis, o ciclo é muito longo, né? E o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, ele é muito alto muitas vezes, porque você tem que se relacionar durante muito tempo para que ele compre e a compra dele acabou ali. Acabou aspas, né? A nossa briga é tentar aumentar o LTV ao máximo. Como que a gente entende isso? Pedindo indicação, vindo fontes daquela venda. Então, trabalhando um pós-venda bem firme, justamente para a gente conseguir diminuir aquela diferença, né, entre o custo de cliente e o lifetime value, lá, né, que é o tempo daquele cliente. Então, acho que aqui não é muito diferente, né? Acho que o pensamento tem que ser assim, vocês que mexem muito com números, como é que está o LTV do time individual, né, dos seus clientes? Porque muitas vezes você vende para um e acabou. Eu não vendo para o nome, eu vendo para o sobrenome. Eu vendo para o
Wellington, que é filho do Arley. Um abraço pro Arley. Do senhor Arley, que ele é irmão do Coronel Dirley e do Coronel Vanderlei. Pois é. Que ele tem primo, que tem filho. E se você pensar assim, te ajuda a ter uma esfera mais ampla de onde você consegue caçar mais clientes. Então, eu não atendo eu atendo a família e os parentes, entendeu? Aí fica mais fácil vender. Não, e isso é bem interessante, porque você foi falar do meu pai, eu lembrei dos meus tios, eles são tão unidos que quando um compra uma coisa, ou eles compram junto, ou os outros compram também a mesma coisa, e tudo indicação do mesmo. Valeu. Inclusive, foi assim na Avestruz Master, né? Pô, minha família caiu em pirâmide também. Isso foi em 2005, e eu só não caí, eu era aluno soldado do bombeiro, eu só não saí que eu queria comprar um carro. Porque minha namorada não queria andar na garupa da minha moto, né? Eu falei, vou ter que comprar um carro e tal, foi minha sorte. Mas entrou os três juntos, assim, ó. Voltando ao assunto que você falou na parte de relacionamento, né, com o cliente, você tem aquela venda, né, e depois você precisa das indicações. No nosso caso, a gente, por estar fazendo a gestão da carteira de investimentos, né, dos clientes, a gente tem um relacionamento constante, e o que é até importante, né? Então, a gente está sempre entrando em contato. Às vezes, tem cliente que vira, mais que cliente, né, vira amigo e compartilha muitas coisas. E esse relacionamento é bom porque assim, a maioria dos investidores quer construir um patrimônio, né? Quer ter, então, assim, a gente sempre está conseguindo, quando gera confiança, ter mais captação do mesmo cliente ou mesmo mais indicação e assim vai fluindo. Uma coisa que eu acho importante, que eu falo para os meninos também, é que é o seguinte, você não tem que pedir indicação para o seu cliente só quando está tudo bem. Porque quando não está tudo bem, isso na parte dos imóveis, não, que você vai lá e vende o sonho pro cara, o cara realizou o sonho dele, comprou um imóvel legal pra caramba, tá todo feliz, né? No nosso caso aqui, no meu caso principalmente, que tem uma carteira muito de clientes de renda variável, a bolsa sobe, a bolsa cai. Então, quando a bolsa cai, é importante a gente estar ligando, aconteceu isso, estamos pensando aqui, saiu um relatório novo dessa empresa, Banco do Brasil estava R$ 29,00 esses dias, todo mundo falando, tá ruim, bateu 42 hoje, saiu aí lucro recorde aí do caramba. Então, o que acontece? Cara, a carteira tá ruim do cliente, aí que você tem que ligar para ele. Por quê? Porque ele vai falar assim, poxa, tá ruim, mas meu assessor de investimentos está olhando para mim, ele está conversando comigo, ele não está fugindo de mim. Então, quando ele vê que ele pode confiar em você nos momentos bons e nos momentos ruins, fica mais fácil dele te dar uma indicação. Com certeza. Tem 12 meses que a bolsa está ruim. Esse mês que deu uma melhorada, nossa, tá uma maravilha esse mês, né? As carteiras voltaram, as carteiras de renda variável voltaram a ficar positivo. Muito dinheiro foi para a renda fixa, né, nesse período, porque a taxa de juros está em 13,75 ao ano. Então, a gente estava tendo pré-fixado e pagando 16% sem risco, né? O cara põe dinheiro lá, pega 16%, mesmo segurando pôr na poupança. Então, tá bem interessante também a renda fixa. Mas nos últimos 12 meses foram desafiadores para a gente estar junto dos nossos clientes, né? E ao tanto que a carteira do nosso escritório cresceu. Por quê? Porque o cliente se sente confortável. Além de ele trazer mais recursos para aproveitar uma oportunidade de renda fixa, para comprar a bolsa que estava barato, ele também vai estar indicando uma pessoa, ele vai confiar em indicar para você. Eu acho que todo segmento é assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a vender, que foi com 11 anos que eu matava a aula escondida do meu pai para vender picolé, ia vender na porta da escola, que todo mundo me conhecia, então era fácil de vender, e vendia no final de semana no campo, meu pai jogava bola. Mas o que era legal? É porque você vai criando ali um público que compra de você e que te ajuda a vender, o seu cliente te ajuda a vender. Se eu lembro quando eu vendia picolé, o povo falava assim, vou comprar um picolé do Arleizinho aqui, que meu pai chama Arlei, né? Vou comprar um picolé do filho do Arlei aqui e tal. Por quê? Você vai gerando aquela simpatia. Mesma coisa é hoje. O cara compra uma casa de você, gostou do seu atendimento. Eu tô vontade de comprar uma casa, rapaz, tem um corretor. Você não está entendendo tanto que ele é bom. O cara entende de tênis, o cara entende de artes marciais, o cara entende de vender, ele é bom, vai comprar do Léo, vai indicar o cara, né? Então é assim que persiste. Léo, fala pra gente, tem uma rotatividade muito grande no ramo imobiliário? Os assessores eles começam e vê que aquilo não é para eles desistem, ou geralmente assim, quase todo mundo que entra continua, ou como é que é a rotatividade? O turnover ele é bem alto. Né, no mercado, digamos assim, é comum, né? Não é que seja normal. O normal é que ele entenda que entenda todo o processo, que ele aprenda para depois ele desenvolver a venda ali, né? Então ele tem um tempo ali de 3 a 4 meses que ele vai pisar e entender todo o processo, principalmente para quem nunca vendeu. Para quem já vendeu, ele já sabe prospectar com mais velocidade.
Para quem não vendeu, ele está começando ali. Justamente pela dificuldade que o não ele é a construção do sim. Eu tomo vários nãos para construir o sim. E isso machuca. Machuca muito o ego. Hoje, o corretor de imóveis, ele diferente do realtor, né, ou do real estate, por exemplo, a figura do corretor de imóveis lá nos Estados Unidos, ele é uma figura bem vista. Aqui já nem tanto. Vários filmes colocam isso, né? Colocam. Como Muito mais respeitado lá, né? Nos Estados Unidos, até em seriado de comédia. Você não compra uma casa sem você falar com o corretor. Aqui tá todo mundo querendo atravessar. Todo mundo querendo corretor, atravessar, né? não quer pagar a comissão justa do cara, né? Exatamente. E aí acaba que a gente tem que brigar contra essa cultura. Cultura. A gente tem que brigar com essa cultura do tipo assim, você vai ser corretor de imóveis, mas e o restante da sua vida? Você vai fazer o quê? Entendeu? A gente tem que ficar brigando com isso. Eu brigo com o argumento que o mercado pode transformar a vida dele. Eu até brinco assim que brinco não, é papo sério no caso, que a corretagem ela é a profissão que transforma vidas com mais velocidade por causa do volume do dinheiro envolvido. E só depende de você correr atrás, né? Só depende. Ninguém vai baixar seu salário. Exatamente. Onde o pessoal fala assim, cara, aqui não tem salário fixo. Eu falo assim, aqui não tem salário fixo. Que bom, né? Que bom. Então, assim, só a forma de você falar já muda todo um panorama ali do hoje para frente. E aí, mas por questões culturais mesmo, né? A gente ainda tem que brigar. Então, infelizmente, assim, o turnover ele é alto. Não é, o nosso desejo é justamente criar processos que blindam isso, como educando com mais intensidade e com mais constância. A gente falou do Cristiano Ronaldo mais cedo. Você tem que ser intenso e constante. Né? Que eu acho que acredito que dessa forma a gente consiga aí, criar novos corretores com uma percepção mais fiel do que a profissão ela pode fazer na vida daquela pessoa. Né? E não só naquela, mas como os filhos, os pais, e você conseguir criar aí uma família mais estruturada. Mas esse negócio tá muito calmo, né, galera? Bora pra polêmica agora, né? E aí, o que é melhor? Você comprar um imóvel ou você investir aqui com a Casa Capital? Vamos comprar um imóvel com a Criato ou vamos investir com a Casa Capital? Vamos criar Eu tenho minha opinião, que é fazer as duas coisas, né? Um pouquinho de cada. Mas, ô Léo, como é que você vê aí o segmento imobiliário em Anápolis? Como é que foi o crescimento disso aí? Né? Desde quando você chegou? A gente está num boom imobiliário, o negócio está quente, está aquecido? Porque assim, o que eu observei, né? Veio a pandemia, eu pensei, vou realizar um sonho de comprar um lote num condomínio fechado, né? Quando eu fui olhar, os lotes vieram dobrar de preço, né? Da pandemia para cá. Então, assim, troquei no Zap. Eu vi que subiu de preço. Mas como é que tá isso aí no momento? E depois a Sandra mais o Igor, eu quero que vocês falem sobre o que vocês veem de vantagem de se investir em fundo imobiliário em vez de investir em imóvel físico. O Léo fale também sobre imóvel físico. Eu já falo que eu não gosto de nenhum dos dois, mas vamos lá. Vou falar o seguinte, vamos dar um panorama mercadológico aqui, sociopolítico, geográfico. Anápolis hoje tem mais ou menos 450 mil habitantes, né? A gente está em 2022. Em 2050, a projeção da cidade é que vai para 750 mil pessoas. Então, são 100 mil novas pessoas. 2050? 2050. Então, são 100 mil novos habitantes para cada dezena de ano. Então, o que acontece com a cidade? Ela tem limites geográficos. A gente tem aí só um vetor de crescimento, que a parte norte da cidade ela tem a ala da 414 ali? Da base. Uhum. A gente tem uma bacia de João Leite que não tem como ampliar a parte oeste da cidade, sentido Goiânia. A parte sul tem o Daia. Então, para onde que a cidade vai expandir? É só um sentido. E o centro... A gente aquece muito o centro, verticaliza, o que Anápolis ainda é muito pobre com essa questão da verticalização residencial, uma questão cultural mesmo, e a parte leste, onde é sentido Brasília. Então, o que no mercado imobiliário a gente entende? Tendências, né? Então, tendências de condomínios horizontais, loteamentos também, e a verticalização do meio. Então, por isso que hoje o metro quadrado aqui do Jundiaí cresceu muito. Porque ele vai verticalizar onde? Você não tem como crescer em três setores. Só para o lado leste. O lado leste vai ter que se horizontalizar. Então, se você quiser, depende de se você quiser fazer investimento. Se quiser fazer investimento vertical, vem para cá. Se você quiser fazer o tal do quem compra a terra não erra, por exemplo, o que é verdade, mas assim como o investimento financeiro, tem gente que ganha e perde, no financeiro e no imobiliário também.
Só E eu acho que nos dois perde quem não tem paciência. Com certeza. Com certeza. E a questão não é assim, invista em imóveis que não vai perder, invista em uma renda X que você não vai perder. Cara, eu acho que todo investimento é de risco, né? E você faz bons e ruins investimentos. E só tem gente que ficou rico, milionário, tanto com um quanto com o outro, porque tem risco. Porque se fosse uma coisa sem risco, não dava o retorno que pode dar. Ele soube ler o cenário, né? É. Eu tô falando assim, eu não vou botar, falar assim, faça isso, exatamente isso que você vai ficar milionário comprando. Cara, pelo amor de Deus, seria muita audácia minha falar que eu entendo, mas tem dados que sugerem uma tendência para crescimento horizontal para lá, para verticalização aqui, que a gente não pode ampliar, mas chega um político da vida e fala assim, agora é o seguinte, a gente pode construir em qualquer lugar. E aí? Cai por terra, né, cara? Então, isso a gente está suscetível a mudanças o tempo inteiro, né? E, então, assim, dentro do mercado imobiliário, a gente entende que vai haver uma agressividade muito mercadológica na questão da verticalização, em que pessoas elas vão ter problemas de logística, de segurança, e elas vão querer estar em locais mais próximos das suas conveniências. Escola, trabalho, saúde e tudo mais. Mas com a questão da pandemia, não diminuiu a questão da verticalização? A pandemia, porque assim, o que trouxe um aumento do mercado imobiliário para a pandemia foi a percepção do espaço. Isso. Que a percepção que hoje, na verdade, eu não tenho esse dado empírico, mas eu acredito que houveram muitos divórcios na pandemia, porque as pessoas começaram a conversar, junto. né, o marido com a esposa, né? Porque hoje você conversa menos, briga menos. Na pandemia você conversava muito, porque estava junto e brigava. Você imagina, porque a mulher nunca concorda com a gente. Mas imagina, por exemplo, a Sandra que ela estava falando que ela tem 2 filhos, dois filhos, homens. Olha lá, 2 filhos homens, que está com uma rotina de trabalho de manhã, volta à tarde para a noite e tem uma convivência ali de 2, 3 horas com eles. Você imagina colocar agora os 3 em uma sala durante 24 horas, durante 30 dias no mês. Cara, a relação muda. Então, esse metro quadrado meu aqui já não funciona mais. Esse quadradinho aqui, cada um no seu quadrado, amigo, a gente tem que aumentar esse quadrado, entende? Essa percepção ela foi muito nítida na pandemia. E aí fez com que as pessoas falassem, eu preciso de um lugar maior. Agora eu preciso trabalhar, eu estou no home office, onde eu não tinha um office em casa, eu preciso agora desse novo espaço, e eu preciso aumentar. Só que quem tem condição de fazer isso? Não é a classe baixa, não é nem a classe média, foi a classe alta. Por isso que os condomínios aumentaram muito. Os lotes de médio-baixo, que a gente chama de MBP, que é o médio-baixo padrão, por exemplo, estão aumentando agora, 2 anos depois. Vocês foram reparar? E aqui em Anápolis, que bairro que são esses que estão aumentando agora? Vamos dar uma dica para a galera comprar aí, ué. A gente está com 2 loteamentos que, Anápolis, se não me engano, ficou 6 anos sem lançar loteamentos. Anápolis ficou 6 anos? O último tinha sido aquele Santa Cruz? 5 ou 6 anos, agora vou até ter que corrigir aqui. Mas tinha um Santa Cruz e Cerejeira, acho que foram os últimos, Isso, né? Exatamente. A gente está com o Vida Nova, que fica na região leste, e o Campos de Jordão, que fica na região leste, que eles são vizinhos. E o Campos do Jordão nem é Anápolis mais, né? Tá uma briga porque é Anápolis ou é Goianápolis, né? Não, o Campos do Jordão é que fica ali atrás do Cerejeiras. Qual que é aquele que tá a briga ali? O BR-153? Ali já fica mais pro lado... Lá parece que a área lá já é Goianápolis, e Anápolis liberou para construir, então é uma briga, né? Já não é município de Anápolis, não. Lá já é Goianápolis mesmo. Esse é Campos de Jordão, que fica atrás do Cerejeiras. E vizinho dele fica o Vida Nova. Lá, por exemplo, a gente lançou, estava R$ 92.900, R$ 95.000. Hoje já vende lá 120. Isso está menos de 6 meses, entendeu? Começo do ano a gente comprava. Ou seja, 90 mil para 120, sendo que eu preciso dar um sinal aí de 5%, 6%. Agora, um negócio interessante, porque às vezes a gente fica... Nós do mercado financeiro, né, que a gente quer captar recursos para os nossos produtos, né? A gente fica com medo de um boom imobiliário, só que é o seguinte, eu enxergo como uma oportunidade muito grande. Por quê? Do mesmo jeito que tem gente comprando imóvel, tem gente vendendo. Então, o dinheiro está circulando. Se o dinheiro está circulando, as pessoas estão felizes que o dinheiro está circulando,
elas pensam, porra, agora eu tenho que procurar guardar num lugar bom, né? Para render em algum lugar. Então acaba que surte efeito para a gente aqui também. Igual se Anápolis acontece isso mesmo, é verticalização. E Anápolis é um lugar que atrai muita gente de fora por causa do nosso polo farmoquímico, né? Vem muito diretor, gerente, muita gente para trabalhar aqui no DAIA que precisa consumir isso aí. Essa pessoa, ela tem o dinheiro de comprar um imóvel, ou ela vai alugar um imóvel para morar aqui, e ela vai trazer o recurso que ela tem guardado no banco também para poder investir aqui. Então, assim, é um ciclo que faz a nossa cidade ficar muito rica, né? As pessoas vão ganhar dinheiro, o dinheiro vai circular, e as pessoas vão investir também. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Você falou, né, de locação, existe um déficit de unidades, existe uma oferta, na verdade, pequena para uma quantidade de demanda muito grande de pessoas que querem alugar. Hoje, Anápolis não tem opção de aluguel de imóveis. É muito pouca. Por exemplo, dentro de uma... Eu quero 3 quartos, por exemplo, no Jundiaí. Cara, por que é tão caro? Porque não tem. Porque não tem. Sim. Entende? Então, por isso que tem que verticalizar. Porque tem que explorar essa engenharia para poder sanar uma série de dores. Por exemplo, você falou desse caso do diretor, por exemplo, do DAIA. Ele não precisa comprar, mas pode alugar. Mas alguém vai comprar para ele alugar. E aí você já gira de novo essa economia do imobiliário. Né? Não, e outra coisa também, a gente tem uma cidade assim, forte nisso aí. Eu já vi estudos de fundos imobiliários que querem ter empreendimentos aqui em Anápolis, mas tem essa dificuldade de estar entrando, porque justamente não tem tanta coisa assim aqui. Né? Por exemplo, para quem não sabe, a gente falar um pouco, e às vezes o pessoal que está assistindo não é familiarizado com fundos imobiliários. Tá? Nós podemos ter shoppings que são fundos imobiliários. O que é isso? Um fundo vai lá, compra um shopping e vende suas cotas. Você adquire uma cota dessa na bolsa, você passa a ser dono do shopping também, proporcionalmente ao tanto de cotas que você tem. O shopping distribui dividendos, distribui aluguéis, você pega proporcional à cota que você tem. Então, nós temos shoppings que são parte de fundo imobiliário, hospital, tem um de cemitério, tem de recebíveis imobiliários também. Então, por exemplo, vai ter um empreendimento em Anápolis, olha o tanto que o negócio é legal. Vai ter um empreendimento em Anápolis, o pessoal quer pegar um recurso no mercado para poder fazer, ele vai emitir o quê? Uma CRI. Então, ele emite uma CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, ele pode usar naquilo ali, e aquela CRI vai para onde? Vai para o mercado financeiro, onde instituições e investidores vão comprar aquele título para receber um rendimento naquele título, né? E aquele dinheiro vai para o imóvel ali. Então, ou seja, o mercado financeiro financiando os empreendimentos imobiliários, através de CRIs, através de fundos imobiliários, né? E o negócio vai girando. E assim a nossa economia gira. Então, tanto que é legal o mercado financeiro, né? Porque assim, eu vejo como o mercado imobiliário, ele faz parte também do mercado financeiro. Por quê? Porque tem muita gente que investe em imóvel e tem gente que compra para morar. Agora, uma coisa que para mim é um mito, tá? Eu não acredito nisso. Eu acho que o Léo também vai concordar comigo, vocês dois eu não sei, porque a gente que é do mercado financeiro, a gente é tendencioso a pensar o contrário. As pessoas falam assim, ter casa é errado. Você pega seu dinheiro, deixa seu dinheiro guardado e paga aluguel ali o resto da vida, que o seu dinheiro vai render muito mais. Tá, é verdade. O seu dinheiro vai render muito mais. Mas será que você não consegue realizar o sonho de ter a sua casa própria e também juntar dinheiro? Você consegue fazer isso. Se você planejar, você consegue fazer isso. Ter uma casa é um negócio muito legal. Não adianta nada também você chegar lá na sua velhice, você com 90 anos de idade, está lá com 8 milhões guardados, você foi ao mão de vaca a vida inteira, só juntou dinheiro, nunca teve a casa que você queria, nunca teve o carro que você queria, nunca fez a viagem com a família do jeito que você queria, porque você só pensou em juntar dinheiro. Então parece que eu estou querendo jogar contra a gente, né? Mas na verdade não. A gente tem que juntar dinheiro para realizar nossos sonhos. Beleza, eu sou um cara que eu não gosto de nada disso. Então você vai juntar dinheiro para viver bem na sua velhice. Para você dar conta de pagar seus medicamentos e tudo. Aí que entra, né, o que você falou. Depende do objetivo, né, do objetivo da pessoa. Se o sonho dela é realizar uma casa, ter uma casa, com certeza investe nisso. Mas e se o desejo dele não é ter uma casa? Se o desejo dele é rentabilizar mais o dinheiro dele e, assim, usufruir mais dos rendimentos, aí eu já vou entrar para a guerra. Mas eu até lanço uma assim, ó. Por exemplo, se eu falar assim, vamos dizer que dinheiro não é um problema. O que você prefere, morar de aluguel ou morar na sua casa própria? Isso é particular, né? Na minha opinião, eu prefiro ter a minha casa, né? A ideia de você
alugar um imóvel e guardar o recurso para você poder gerar uma renda passiva, é legal, é interessante. Mas para o meu perfil, eu gosto de ter a minha casa. Mas é por isso que eu quero brincar, assim, tira o dinheiro... Eu já fui dos dois perfis. Mas tira o dinheiro de jogar. Digamos que não exista dinheiro. Não, mas Que você não vai fazer o que você não vai fazer se tivesse com aquele dinheiro que você comprou. Então, Você prefere morar na sua casa própria ou morar de aluguel? Mas e se você for Morar aquele na tipo casa de própria. Casa pessoa? E própria. se você for aquele tipo de pessoa que enjoa fácil com as coisas, quer sempre estar renovando, um aluguel você estaria sempre de casa nova, sempre coisa Sua de casa nunca estaria sendo reformada com você lá dentro, né? Também. Tem essa vantagem. Mas se dinheiro não for o problema, você compra outra. Sim. Nessa minha brincadeira, assim, dinheiro não é o problema. Não é problema, você compra. Se dinheiro não é o problema, você prefere morar na casa do outro ou você prefere morar na sua? Você morar na sua. Ah, não, Léo, mas agora o dinheiro é o problema, porque você não consegue comprar as duas. Então, beleza. Então, o problema não é a opção de morar na sua casa ou na do outro. A opção é como você vai fazer mais dinheiro, entendeu? Isso. O que você vai fazer a mais, né, com a sua profissão? Você vai investir, você vai empreender, você vai fazer o quê? Mas no mercado financeiro, né, a questão é fazer mais dinheiro. Né? Então, Justamente. aí entra a questão. Para esse sentido, é melhor você alugar. Né? Mas só que a gente trabalha com planejamento financeiro como um todo. Né? A gente busca um equilíbrio. Né? Então, a ideia do planejamento financeiro é você poder realizar seus sonhos. Né? Seja ser um nômade, né, digital, você não tem endereço, né? Morar de aluguel em qualquer lugar do país ou em outros países. Né? Mas isso é muito pessoal, né? E também é muito cultural. Aqui no Brasil, principalmente falando de Anápolis, né? Meu avô, você tem, quando eu era solteiro, você tem que comprar um lote. Sim. Não, você não pode comprar carro. Quando eu comprei o carro, ficou nervoso. Você tinha que ter comprado um lote. E assim, eu queria muito o carro, eu comprei o carro. Financiar, eu comprei. Mas aí depois eu comprei um lote financiar também. Tá, agora, uma coisa que a gente não falou, e eu acho que também, além da gente ter um papo legal aqui, engraçado, educativo, ser educativo também, né? Uma coisa que a gente não tocou no assunto agora, mas a gente falou antes de começar o podcast, que a gente estava batendo aquele papo aqui. Não adianta nada você pensar em comprar uma casa ou não comprar uma casa, não adianta nada você pensar em investir em ações ou fundos imobiliários, se você não tem sua reserva de emergência pronta. E você se endividar. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que pensar antes de pensar em ter sua casa, pensar em ter seu carro, pensar em ter seu videogame. Eu falo videogame porque eu gosto, minha mulher quase me mata. Mas é o quê? É o seguinte, você trabalha, você ganha X por mês. Se você não é funcionário público, se você é funcionário público, você ter 3 meses do seu salário guardado, uma reserva de emergência é legal. Se você não é, você tem que ter pelo menos 6 meses. Isso se você tiver um plano de saúde. Se você não tiver um plano de saúde, eu falo que sua reserva de emergência tem que ser mais. Porque você não sabe o que você pode ter amanhã. Então, assim, eu quero ter uma casa. Legal, já tem reserva de emergência? Eu quero comprar ações da Petrobras. Ótimo, pagaram dividendo recorde agora, R$6 e cacetada por ação. Beleza, vamos comprar, mas você já tem uma reserva de emergência? Não tem, não. Então, peraí. Então, tá tudo errado. É o maior erro, né? A pessoa fala... São duas associações, né? Quando fala assessor de investimento, pensa que é só ação, né? E a gente trabalha com planejamento financeiro, né? Desde o perfil mais conservador ao mais agressivo. E o segundo erro é querer começar a investir com ações sem ter a reserva de emergência, né? Então, muitas pessoas elas ficam decepcionadas com os investimentos porque começam de forma errada, né? Sem orientação, ou vendo um guru na internet, e aí compra tal papel, né? Vai por diquinhas, e aí está né? fora de perfil, sem nenhuma estrutura, né? Tá com nome sujo, devendo o Deus e todo mundo, e aí começa a investir e fala assim, não, investimento não presta, né? Da mesma forma, imóveis, Exatamente. né? Tem que ter, é necessário um planejamento, né? Como a gente colocou, né? O primeiro análise, passo. né? Mas Primeiro às vezes passo, as pessoas reserva de têm até emergência. consciência, escuta e tal, mas É um outro a hora que dói no bolso, a pandemia foi um exemplo, né? Agora eu tenho certeza que depois da pandemia um monte de gente está pensando em fazer sua reserva de emergência. Principalmente pequenos empresários, né? Porque muito comércio só fechou as portas que o cara não tinha um caixa para segurar ali uns Exato. 6 meses, né? Teve um estudo, agora eu não sei se é Cambridge, que falaram que é o seguinte, 1800 e alguma coisa, não sei se era isso mesmo, que as empresas que tiveram um caixa de 14 vezes, elas sobreviveram às piores épocas
ali. Elas conseguiram passar por aquilo. E aí eu nem falo 3 ou 6, eu falo 14. Por quê? Porque eu falo que a gente é autônomo. Eu sou corretor de imóveis, eu sou autônomo, eu sou minha própria empresa, né? Então, se eu não tiver aí um X desses ou mais, eu estou fadado a qualquer tipo de situação que está totalmente fora do meu controle. Pandemia, quem estava no controle? Nem grandes nações estavam. Então, quem sou eu, né, para poder ter o controle e achar que, às vezes, 3 meses? Porque a pandemia durou quase 2 anos, né, cara? Foi muito tempo. Tem área que agora que está recuperando, né? Agora, a área de eventos, por exemplo, olha só o que o pessoal... o que aconteceu com aquelas empresas que faziam os docinhos, os DJs, por exemplo. E o grande problema do pessoal da área de eventos é porque todo final de semana tinha festa, né? Tinha. O povo saía no tapa por um bom profissional de evento. Aí, de repente, não pode mais ter evento. Então, assim, foi um tapa na cara muito grande, né? Foi demais. E assim, eu confesso que no começo da pandemia eu nunca imaginei que ia fechar as coisas. Quando começou a pandemia, não. Quando começou a falar de Covid lá na China, cara, eu estou no mercado financeiro desde 2008. Desde que eu entendo por gente, eu nunca vi fechar comércio com nada. Aí, de repente, o Covid agora fecha o comércio do mundo inteiro, ações desabam. Então, assim, mesmo eu do mercado financeiro, que já passei por algumas crises, fui pego de surpresa também. Então, foi um momento muito tenso. E isso é uma coisa que aconteceu no geral, mas o que pode acontecer no dia a dia do empreendedor, que para ele pode ter o mesmo efeito da pandemia, né? Aquele setor ter acabado. Eu gosto muito de usar o exemplo da Kodak, por exemplo. Ela não quis se modernizar para a máquina digital, ela achou que ia dominar o mercado de filme a vida inteira, e ela dominou o mercado de filme enquanto o mercado de filme existiu. Só que mudou o setor, ela não se atualizou. O que aconteceu aqui? A empresa ela quebrou. Então, se a gente não ficar se policiando nisso aí e ir acompanhando como que vai mudando e ter o caixa para poder fazer esses upgrades, né, fazer os treinamentos necessários, a gente está fadado a cair também. Exatamente. Por isso que aquela vantagem do imóvel não ser líquido é justamente porque ele não é afetado diretamente ali no seu físico a essas questões, ter essa velocidade de alteração. Ele tem alteração? Claro que tem, mas ele é mais lento. Você consegue ter um pouco mais de tempo ali para você entender a situação. Eu lembro que foi março, 10 de março, mais ou menos, a pandemia de 2020, não foi? Uhum. Eu sempre que abril estava um colapso total. Tinha gente que perdeu, sei lá, 70% das suas economias. Entendeu? Quem tinha imóvel ou investia muito em imóvel naquela época estava preocupado, mas foi ter o rebote 1 ano depois de algumas coisas. Então, ele teve um pouco mais... Né, mas vamos lá, se o cara não tinha liquidez e ele tinha um comércio, e o comércio dele fechou, a única coisa que ele tinha para vender era o imóvel, ele tomou fumo no imóvel também, né? Porque ele teve que vender barato para poder vender rápido. Sim, eu sei. Ninguém tinha dinheiro na época. Não tem, mas eu digo assim, que ele não perdeu de uma vez. Igual, por exemplo, ele tinha nem tempo, o cara da bolsa, de resgatar, ué. Não, então. Aí, se você está falando que isso foi bom no imóvel, da bolsa também foi a mesma coisa, que a bolsa abriu caindo e ninguém conseguia vender a porra das ações. Teve que segurar, que graças a Deus segurou, porque 4 meses depois o trem já tinha subido de novo. Uhum. Não, mas, por exemplo, igual, se o cara tem um fundo imobiliário, por exemplo, ele vende o fundo imobiliário ali na bolsa, em 2 dias o dinheiro está disponível para ele. E outra, hoje o meu imóvel está caindo 10% de preço, mas você consegue vender? Você tem liquidez para vender ele caindo 10% de preço. Agora, o seu imóvel físico ali, não, porque você tem que achar um cara que compra. Fundo imobiliário, se você tem 1.000 cotas daquele fundo, você vende 10 para um, 15 para outro, 20 para outro, você consegue ter liquidez naquele dinheiro. Né? Então, assim, não que ter imóvel seja ruim ou ter fundo imobiliário seja ruim ou seja bom, ou nenhum dos dois. É que eles têm peculiaridades diferentes um do outro. Né? E quando a pessoa ela vai investir em qualquer um dos dois, ela tem que entender o que ela está fazendo. O grande problema do brasileiro é que ele tem preguiça de entender. É isso aí. Por quê? Porque ninguém ensinou ele. E ele cresceu sem ninguém ensinar e ele não quer aprender depois que ele cresce. Tem cara que é muito bom numa coisa, o cara é o melhor que ele faz naquilo, só porque aquilo gera uma renda para ele que ele tem que trazer o dinheiro para outro lugar. E ele não aprendeu como que ele vai comprar um imóvel. Ele não aprendeu a chegar no Léo e falar assim, Léo, eu não entendo nada de imóvel, um dia que eu vou comprar um imóvel que eu não vou comprar uma porcaria. Eu vou dar um exemplo, o povo gosta de história, eu vou contar a história. Quando eu casei, eu fui comprar um imóvel, né? Não tinha porcaria nenhuma, eu ia comprar financiado na Caixa, comprei inclusive, e dei meu carro de entrada, meu pai me ajudou, meu sogro me ajudou, todo mundo ajudou. Graças a Deus. Aí o que acontece? A minha esposa, aí a gente falou com vários corretores, isso em 2008.
Aí a gente foi num imóvel que era na beira da BR, um barulho do cão. A casa era bonitinha. Na época, o povo começou a trocar vitrô, janela por blindex, né? Janela de blindex era bonitinha na época. Era a modinha naquele momento. Até hoje, né? Você vai fazer uma casa. Se você faz uma casa Minha Casa Minha Vida e põe um blindex bonitinho, você vende ela rápido. Ainda tem. Então, o que acontece? Aí a corretora, doida para vender o imóvel pra gente, né? Ela não sabia que eu era macaco, velho. Aí fechou a porta. Olha pra você ver, fecha a porta, não escuta barulho nenhum da BR. Minha esposa, tá vendo? Não escuta barulho nenhum da BR. Ela é encantada com a casa. Aí eu olhei e falei assim, Thaís, não dá, não tem segurança, nós estamos na beira da BR, olha o barulho. Não, fechou a porta, o barulho é pouco. Cara, não é pouco. Então, assim, se você procura um profissional bom e fala assim, chega no fala, Léo, eu vou comprar um imóvel, só que é o seguinte, isso é um investimento da minha vida. Aí, muita gente prefere contratar um corretor picareta ou tentar fazer a coisa sozinho para economizar em comissão, é onde o cara se lasca. Porque se ele contrata o corretor certo, que sabe onde é que estão os melhores empreendimentos da cidade, ele vai comprar um imóvel bom. Ele vai comprar um imóvel que, mesmo imóvel não tendo liquidez, ele faz assim, ele vende sem perder dinheiro. Por quê? Porque ele contratou a pessoa certa. Mesma coisa é aqui, quando ele vai comprar um fundo imobiliário. Se o cara chega aqui na Sandra e fala, Sandra, eu preciso comprar fundos imobiliários que vão me gerar bons dividendos. Você faz um estudo para mim? Você vai fazer, não vai, Sandra? Com certeza. E aí tem um monte de quesitos que a gente tem que analisar, né? Fala alguns pra gente aí. O que é um bom fundo imobiliário para você? Eu pergunto porque eu sou fraco de fundo imobiliário, viu, gente? Eu gosto de ação. Bom, quando a gente vai analisar a parte de fundos imobiliários, uma das principais coisas é você ver a liquidez dele, né? Por mais que a gente fale que fundos imobiliários têm liquidez, existem uns que têm mais do que os outros. Então, quanto maior a liquidez daquele fundo, é bom, tá? Mas a maioria das pessoas, quando entra no fundo imobiliário, o interesse é o quê? Eu quero dividendos e eu vou pegar aquele que está com a taxa melhor. Nossa, achei um a quase 2%, vamos dizer assim, né? Vou pegar. Tá, mas você analisou... Por que está dando esses quase 2% agora? Ele é um fundo de tijolo, se ele tem vacância, né? Tem inquilinos, está tendo retorno. Qual que é o prazo do contrato dos inquilinos, então, né? Que também conta. E aí a gente também tem que ver o valor daquela cota que a gente vai estar adquirindo, né? Que a gente fala que é o valor patrimonial e o preço da cota, para ver também se está sendo oportuno, porque às vezes o fundo é bom, tem boa liquidez, né? Mas aí na hora que você vai entrar, você entrou no momento que a cota está alta, né? Então assim, vai chegar um momento que ela vai ter aquela correção e tal, apesar de que fundo imobiliário é uma renda variável, né? Isso realmente acontece, mas assim teria como você ter analisado melhor o valor da cota em relação ao momento oportuno de você estar entrando. Então tá. Então tem o valor da cota, tá baixíssimo, tá ok, tá barato, eu vou comprar porque tem boa liquidez, bons dividendos e tal. Ok, mas por que tá tão barato? Né? Então, assim, é um conjunto de fatores que a gente tem que estar analisando, né? Não se resume a somente dividendos, a somente... E aí, quando a gente fala na parte de investir, que é uma cultura, né, que agora que as pessoas estão se interessando, né, na parte de investimentos, então quantas pessoas, né, não conhecem a parte de investimentos, acham que investir é ações, eu vou perder dinheiro e tal, e aí perde a oportunidade de estar ganhando, rentabilizando, né, e eu acho que um assessor ajuda, assim como um corretor ajuda, isso analisando o objetivo da pessoa, o perfil da pessoa, porque cada um é um. Então, assim, o nosso atendimento, tanto o seu como corretor quanto o nosso, é individualizado, é personalizado, né? Então... Tem uma fatia que vocês já sabem atualizada da quantidade de pessoas que investem hoje no Brasil? Que eu lembro que era muito pequena. Não, em ações. Sim. Né, se for investimento num geral, é um número muito alto, né? Eu juro que eu não sei de cabeça, se for contar renda que era muito pouco, eu lembro. Era, agora, sei lá, 3%. Agora, em ações, era 0,5% da população. Era nem 0,5% da população. Olha só, é muito pouco. Agora, o hoje, campo é muito grande. Nós temos investidores em ações e fundos imobiliários por volta de 5 milhões de pessoas no Brasil. Sim, mas você colocou que o campo é muito grande, mas a gente tem uma barreira muito grande também, que é a questão da educação financeira.
é cultural, né, da população brasileira não ter educação financeira, né? Então, a gente começa com um grande problema porque a maioria da população também é endividada. Então, tem essa questão de ter uma população muito endividada e o restante que não está endividada, pouca parcela investe de forma coerente com o seu perfil, né, coerente com o horizonte de investimento, né? Então, até pontuando, né, a questão dos imóveis ou fundos de investimento, fundo imobiliário, são perfis diferentes, né? O imóvel é um perfil totalmente conservador, né? E já o fundo imobiliário, ele já é uma renda variável. Então, também tem que ter cuidado com relação ao perfil do investidor, né? Claro que um perfil conservador, a gente tem muitas opções de renda fixa, né? Que a gente consegue diversificar tanto em prazos como também em alocações, né? Pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação. Então, a gente consegue fazer uma diversificação também muito grande dentro da renda fixa, né? Que aí seria mais equiparado com o imóvel, né? Que é bem conservador o perfil. E aí, trazendo na polêmica aí, né? O que é melhor, né? Eu fico no meio do caminho. Como diz Robert Kiyosaki, né? Do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele trabalha muito com essa diversificação. Ele atua em todos os setores. Então, ele investe, né, faz a diversificação em investimentos, ele faz investimentos em imóveis em várias frentes, né, não só casa para alugar, né, mas também imóveis, e também ele é empreendedor, né? Então, no livro, né, traz esse horizonte de diversificação. E eu vejo os imóveis com bons olhos, né? Sempre eu falo com clientes, né, com prospects, que o imóvel, eu não tenho problema com o imóvel, né? Porque muitas pessoas ficam, mas você não gosta de imóveis? Eu falo, não, eu entendo que é necessário para fazer diversificação também. Se você tem mais afinidade com imóveis, eu te aconselho a diversificar nos seus imóveis, né? E aí, aos poucos, também trazer para os investimentos, né? Porque aqui nos investimentos a gente consegue ter mais liquidez, né? Caso seja necessário, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Nem só imóveis, mas também não só em investimentos, né? Que é possível a gente trabalhar a diversificação tanto em partes que a gente vai imobilizar o nosso patrimônio e também ter uma parte para a segurança, né? Para liquidez, né? E também potencializar os investimentos, que a gente consegue ganhar nas duas pontas. Eu né? concordo total com essa visão de diversificação, né? Até porque o pessoal fala assim, mas é porque um ganha mais que o outro e tal. Você quer ganhar mesmo? Quer ganhar com força? Então empreende, cara. Isso. Então abre uma empresa. Você quer saber o maior risco com maior rentabilidade? É você abrir empresa. Exatamente. Então vamos falar de risco. Então abre sua empresa, bota investimento aí, vende o que você sabe Trabalha o número de horas que todo empreendedor trabalha. Entendeu? Mas o pessoal quer os ganhos, né, sem o risco, não tem condição, né? Mas essa questão da diversificação é totalmente real. Sim. A gente vende muito aquele sonho brasileiro mesmo, né, da casa própria, do imóvel próprio e tudo. E eu falo que quem compra imóvel é o ganho do bem. E quem compra, acho que as ações é o ganho da renda, sabe? Para mim, o perfil é muito claro nessa questão. Eu vendo mais para quem quer bem. E quem quer ganha renda, entendeu? E Acho aí quem gosta da parte de imóveis, né? Vamos supor, tem algumas vantagens quando a gente entra também nos fundos imobiliários. Tem pessoa que quer investir na área de imóveis mesmo, quer ter uma renda passiva aí e precisa, às vezes, de um aluguel mensal, né? E não quer ter aquele transtorno com o inquilino, aquele Sim. transtorno de gastos, né? Porque, querendo ou não, o imóvel tem alguns gastos, né? IPTU, né? Tem que reformar, né? Estragou e tal. Então, assim, é uma coisa que você investe tranquilo, que também é uma diversificação, né? Quando você compra um imóvel, você está comprando um imóvel, estou entrando na guerra, hein? Você compra um imóvel e aí, quando você investe num fundo imobiliário, você está já diversificando os seus investimentos. E ali já tem um gestor que está cuidando daquilo para você. Então, já está, por exemplo, você investe num fundo de tijolo, né? Que é um imóvel fixo. Você, quando for analisar, você já analisa. Tá, quantos imóveis tem? São vários? Quais estados? Tal? Como que está a vacância?
Então, você analisa tudo isso. Então, você já está diversificado, né? Às vezes, em um fundo mesmo, você já está diversificado. E você consegue adquirir algo atrelado ao imóvel num valor bem irrisório, se for comparar o preço de um imóvel, né? Então, assim, há oportunidades para quem quer entrar na valorização nessa área de imóveis para todos, né? Então, é igual a gente tem falado mesmo. Depende do objetivo, do que a pessoa quer, se é um sonho, como ela quer rentabilizar. Mas sabe que é ruim mesmo, Elton? Sabe que é ruim? Você receber uma ligação do proprietário, às vezes está na sua casa, alugada, e ele fala assim, deixa eu te falar, preciso que você saia em 30 dias porque eu acabei de vender a sua casa. Então, galera, compra seu imóvel, mora na sua casinha, entendeu? Decora da forma como você quiser, deixa sua esposa eu tenho pintar uma ideia legal. da cor que ela quiser. Vamos investir em ações, né? Investir em boas empresas, vamos empreender comprando ações da Vale, da Petro, Banco do Brasil, receber dividendos. Com esse dinheiro que o negócio vai multiplicar, você compra um imóvel, continua investindo, investe um pouquinho em fundo imobiliário também e vamos diversificar o patrimônio, mas não se esqueça, primeira coisa, tenha a sua reserva de emergência. Pessoal, eu quero agradecer a todos, queria agradecer a presença de vocês três aqui, Léo, Igor, Sandra, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, eu amei esse episódio, o episódio 4! Então, valeu. Maravilhoso, mais um casa... Ó, tô gaguejando aqui, pessoal. E não é para cortar isso aqui, não. Edita não, Thaís. Deixa o gaguejo. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu. Curta nossos vídeos, compartilhe, mostra para o pessoal começar a seguir a gente também. Vamos trazer muito mais conteúdo para vocês, tá? Então esse foi o episódio 4. Um grande abraço a todos.